Fala galera, Lucas Marsola aqui na área, fundador aqui da EFIMED, sou médico residente do segundo ano de clínica médica hoje em dia e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um assunto que foi muito pedido lá no nosso Insta, tá? Que é as formas de recebimento, CLT, CNPJ, plantão pessoa física, quais vantagens e desvantagens de cada um desses. Então hoje a gente vai resolver esse BO, dominado? Vambora galera! Então, estamos aqui na nossa telinha, no nosso PowerPoint, para conversar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Então, vamos lá com tudo, resolver esse BOzinho. Então, o que a gente vai falar? Quando eu me formar, quais as principais formas que eu tenho para receber o meu salário, tá? Quanto de imposto eu tenho que pagar em cada uma dessas formas? Qual dessas duas formas principais e outras é mais vantajosa? Eu vou precisar ter um contador, desembolsar um dinheirinho para ele ajudar a organizar meus impostos, minhas obrigações contábeis. E no final de tudo, eu ainda vou dar um pitaco que, independente da forma que você escolher aí para ser a sua forma de recebimento principal, para se preparar melhor para o seu futuro. Combinado? Então vamos lá com tudo. Então, já adiantando, as duas principais formas que nós temos médicos de receber o nosso salário é via CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas lá de Getúlio Vargas, tudo mais. Então vai ter direitos e deveres bem definidos, certo? E a outra forma é através da forma CNPJ, que é uma empresa, na verdade, né? Então, a parte da CLT é uma pessoa física, a parte da CNPJ é uma empresa, tá? Mas o que é importante da gente entender a princípio, de primeira mão, é que, igual aqui nesse eletrocardiograma de FA, né? Existem riscos e benefícios de cada coisa. Na FA, a gente vai ver o risco e benefício de anticoagular o paciente, por exemplo. Aqui nós vamos ver as vantagens e desvantagens de uma CLT e de uma CNPJ, né? Porque não é que um é sempre melhor que o outro. A gente vai ver que não, né? Que existem algumas considerações importantes. Vamos embora, então vamos para as principais características de cada um desses dois. Então, falando de pessoalidade e impessoalidade. Então, como eu comentei com vocês, a forma CLT, ela é uma forma muito pessoal. Por quê, Lucas? Porque o contratante, que é o hospital, a clínica que você trabalha, o consultório, ele vai contratar você, Lucas Gabrício Marsola, tá? Então ele vai precisar do seu CPF, seus dados pessoais, sua conta bancária pessoal e vai te contratar. Então você é o plantonista, você vai ter seus direitos e deveres e é isso, tá? Já a forma CNPJ, não. A forma CNPJ, você, Lucas Marsola, vai criar uma empresa. E detalhe, existem algumas formas de criar uma empresa, tá? Você vai criar uma empresa e o hospital, a clínica, o consultório, ele vai contratar essa empresa que você contratou. Ou seja, ele vai puxar um serviço terceirizado para resolver o problema que ele tem no hospital dele, né? Então ele está precisando de plantonista no pronto-socorro, na emergência, na UTI, para tocar a enfermaria, lá está precisando de alguém, está faltando médico, né? O que vai acontecer? Ele vai lá e vai chamar a sua empresa. Enquanto chamando a sua empresa, você é o funcionário dessa empresa, você vai lá e vai trabalhar e é isso, certo? Tá. Então vamos lá. Salário. Quais as diferenças de salário, né? Na forma CLT, você tem uma segurança muito maior em relação ao seu salário. Por quê? Porque você vai recebê-lo independente de qualquer coisa, tá? Você tem uma carga horária bem definida, você tem a sua jornada de trabalho bem definida e o seu salário vai cair lá no final do mês, tá? Ao contrário do CNPJ, que se não fizer os seus plantões mensais, não tiver opção de fazer, não for chamado, ficar doente, não conseguir fazer, ele não recebe o salário, tá? Então é muito mais inseguro, ao mesmo tempo em que ele tem o poder de escala, ou seja, ele tem o poder de dar mais plantões. Porque o CLT, você tem suas obrigações bem definidas. Se você tem que trabalhar 20 horas por semana, são 20 horas que você vai trabalhar, tá? Aqui não. Se eu
tô dando meus plantões, eu posso escolher quantos plantões eu vou dar na semana, quantos plantões eu vou dar no mês e, consequentemente, definir o meu salário a partir disso, certo? Então, pontos positivos e negativos de cada um deles. Eventualidades, como eu falei, em caso de doença, em caso que você tenha que viajar por conta de alguma emergência, alguma coisa do tipo, em conta que o hospital quebrou, faliu, em conta que reduziram o número de plantonistas, eventualidades acontecem. Na CLT, você não vai ter esse problema, porque o seu salário está garantido a partir dos seus direitos e deveres do contrato assinado. Na CNPJ, não, porque a empresa terceirizada foi lá, fez o trabalho e agora não precisa mais dela, ela que se lasque, certo? Então, a partir de eventualidades, a segurança do CLT é uma vantagem ao invés da CNPJ, certo? Subordinação versus autonomia. A pessoa que trabalha a partir da CLT, ela vai, como eu falei, vai ter os seus deveres bem definidos, suas obrigações bem definidas. Ela vai ter que atender 7 consultas de manhã, 7 consultas à tarde, ela vai ter que atender 10 consultas de manhã, 10 consultas à tarde, ela vai ter que cumprir 20 cargas horárias dentro, 20 horas dentro de um hospital. Então isso tudo é bem definido. Você vai lá, bate seu dedinho na entrada, bate seu dedinho na saída e eles contabilizam a sua carga horária, né? Isso não acontece na CNPJ, né? O CNPJ você vai ter autonomia do trabalho. Essa autonomia é boa e é ruim, né? Por quê? Porque você não tem nada definido e garantido. Porém, se surgem oportunidades novas, você está disponível para pegá-las. Ao contrário da CLT. Por quê? Porque se surgem oportunidades novas para uma pessoa que é contratada CLT, ela já tem uma obrigação e um vínculo garantido, obrigatório, né? E aí ela não pode bater esses horários, certo? E o CNPJ pode decidir não querer fazer mais um trabalho para conseguir fazer o outro, tá bom? Forma de trabalho, oportunidades versus rotina. Então, se surgem novas oportunidades para a pessoa que está contratada via CNPJ, é muito mais fácil de conseguir abraçá-las. Ao contrário da pessoa que está via CLT, que ela tem uma rotina bem definida, sabe o que vai fazer, sabe o que vai acontecer, sabe o que ela tem que cumprir e faz da melhor forma que ela quiser, da forma como ela preferir. É aquilo e acabou. Certo? Então, trazendo mais algumas informações, características de cada um desses, tá bom? Vantagens da CLT. Descanso semanal remunerado, então a carga horária é bem definida, então ela vai ter seu descanso semanal remunerado, certo? 13º salário, então você trabalha 12 meses e após o 12º mês você ganha o 13º salário, tá? Igualmente, igual aos outros que você ganhou durante o mês. Férias remuneradas, você tem esse direito ao descanso, né? E esse descanso é remunerado, como a gente conversou lá na CNPJ, se você decide tirar um mêsinho de férias, um mêsinho que você não ganha nada, né? Então essa é uma desvantagem, né? Faltas têm que ser justificadas, então tem que levar um atestado, tem que explicar o que aconteceu. Até por isso, nos pronto-socorros da vida, a gente atende tantas pessoas que chegam pedindo atestado, tá? Porque é uma obrigação que ela tem que ser cumprida, né? Se você trabalhar, então a gente tinha conversado sobre poder de escala, né? Se você trabalhar horas extras, você ganha mais. Mas isso tem que estar de acordo no contrato, tem que estar bem descrito, tem que estar assinado quantas horas extras você pode exercer e qual o valor que você vai receber por cada hora, tá? Você tem direito à licença maternidade, né? Licença paternidade também, só o tempo que muda, né? O INSS, o INSS é o valor que você paga todos os meses para no final, quando você alcançar a sua aposentadoria, receber um salário. Na CLT ele já é descontado e já é pago, então você está recolhendo o INSS todos os meses, tá? E desvantagens da CLT, o imposto sobre os seus trabalhos exercidos, plantões, é de 27,5%. Na verdade, ele segue uma tabela, tá? Essa é a tabela. A base do cálculo aqui na coluna
da nossa esquerda é a partir do seu salário. Se você recebe um salário acima de R$ 4.664, a alíquota do seu imposto a ser pago é de 27,5%. Certo? Agora, já as vantagens da CNPJ, a gente descreve bem rapidamente aqui, que são os impostos que são mais variáveis. Né? As desvantagens da PJ, sem trabalho, sem salário. Tá? Além de não ter todas as vantagens de uma pessoa CLT. Certo? Então vamos lá. Vamos falar de impostos dentro da CNPJ. A CNPJ, igual eu tinha falado para vocês, ela é uma empresa, né? Então a gente tem algumas formas de abrir uma empresa, tá bom? As principais formas que o médico consegue abrir uma empresa são essas três, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? Essa parte é um pouco mais chata, um pouco mais técnica de contabilidade, porém é uma parte que é legal entender, tá bom? Só para você não ser passado para trás durante a sua vida, é muito importante isso, tá? Então vamos lá. O Simples Nacional ele é dividido em 5 anexos, tá? E você, assim que começa a trabalhar, abre uma Simples Nacional, você, médico, vai ser encaixado no anexo 5, pagando 18,4% de impostos. Porém, existe uma estratégia que é realizada por escritórios de contabilidade que conseguem te inserir no anexo 3, que reduz essa quantidade de impostos a 6%, né? Isso se chama fator R, tá? É tudo termo contábil, tá? Que nem é tão importante para a gente no fim das contas, mas é importante entender que no Simples Nacional você entra no anexo 5, se usufruir do fator R, você cai para o anexo 3, você consegue ser inserido no anexo 3, tá? Para acontecer isso, existem algumas coisas que têm que ser cumpridas. Você tem que ter, dentro do Simples Nacional, um prolabore, que é uma folha salarial. Você tem que pagar um funcionário. Pô, Lucão, mas minha empresa eu estou fazendo só para dar plantão, eu não quero pagar nenhum funcionário. Mas aí que entra, você é o funcionário da sua empresa, né? Então esse prolabore é o seu próprio salário, tá? Consequentemente, se você está pagando um funcionário, você tem que recolher o INSS mínimo para essa pessoa. Então, aquela parte do CLT que já recolhe o INSS, aqui no Simples Nacional, no anexo 3, também vai ter sendo recolhido o mínimo do INSS, tá? Então, você tem uma parte previdenciária aí. Você também vai pagar alguns outros impostos, como o DAS, imposto de renda, isso daí, mas é um valor mais baixo, tá bom? Detalhe, essa é a parte importante. O que fica, você consegue ser encaixado no Simples Nacional Anexo 3 até R$ 10.000 por mês, tá? Esse é o valor que você consegue ser. Se você receber na sua PJ R$ 10.000 por mês, você consegue ser anexado nessa coluna, tá bom? E isso não precisa ser assim. Janeiro eu recebi 10, fevereiro 10. Isso daí é o somatório dos 12 meses. E aí você divide por mês. Então você pode, em junho, receber 15 e em abril receber 3, que dá na mesma. Tá bom? O lucro presumido é uma outra forma de recebimento para valores acima de R$ 15.000 por mês aí. Então, se você não está no Simples Nacional, você vai estar no lucro presumido. O lucro real, já vou até adiantar aqui o slide, é muito pouco utilizado, tá? Mas o imposto no lucro presumido ele varia de 13,3 a 16,3. Lembrando que no CLT é 27,5%, mas você tem todos aqueles direitos. Tá? Então, dentro desse imposto do lucro presumido, entra imposto de renda, COFINS, PIS, contribuição sobre lucro presumido, alíquota do ISS. Então, são vários impostos que, no fundo, todos somados, eles dão esse valor. Tá bom? Então, essas são as três formas principais de empresas para médicos, né? O Simples Nacional de 18,4 anexo 5 cai para 6, o lucro presumido fica em 16%. Isso vai variar do seu salário, quanto você recebe por mês. Certo? E agora a gente vai fazer uma continha, tá? Fazendo uma simulação de quanto fica o seu salário a partir de um plantãozinho, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para vocês darem like nesse vídeo, se inscrever no canal. Estou começando agora, a gente está querendo crescer, disseminar informação de qualidade para vocês, então é muito importante que isso aconteça, tá bom?
Aproveita e vai lá no Insta, segue, @efinmed_, a gente fala sobre assuntos diversos, fala sobre recém-formado, dinheiro, plantões, tudo isso daí. Dominado, família, já agradeço, muito obrigado. Tá bom? Então eu vou continuar aqui com as simulações para vocês, que é por isso que a gente está aqui, certo? Então vamos lá, vamos simular um plantão de R$ 1.500, tá bom? Um plantão de R$ 1.500. No Simples Nacional, a gente vai pagar 6% da alíquota, caindo no anexo 3, né? Você vai receber 1.410 por plantão, porque eu já estou descontando aí as outras coisas, tá? Se você cai no lucro presumido, você vai receber 1.255. Já cai uns duzentão aí. E na CLT, 27,5% recebe 1.087. No fim, um plantão, a diferença que acontece é de aproximadamente R$ 380 aí, mais ou menos. Só um adendo que eu quero fazer aqui nessa parte. Esse slide aqui, a gente vai considerar essa CLT, que está em verdinho, também como plantonista, pessoa física que vai para um hospital. Então, é mais difícil de acontecer hoje em dia, mas em alguns casos existe essa possibilidade. Então, o hospital vai querer contratar o Lucas Marsola com o meu CPF, meus dados pessoa física. Ele vai me pagar, ele vai recolher o INSS, ele vai recolher tudo e vai me pagar 27,5%. Então, se eu dou um plantão, isso eu vou ser honesto com vocês, eu trabalhei o ano inteiro passado em um hospital durante a residência, recebendo pessoa física, não sabia que dava para transicionar para PJ, perdi uma bolada porque eu estava recebendo via PF, tá bom? Mas enfim, tá tudo bem, acontece nas melhores famílias, por isso que eu tô passando aqui para vocês aprenderem como eu erro. É melhor do que errarem, certo? Então vamos lá. Subindo isso aí, se eu conseguir 5 plantões por mês, no Simples Nacional, na CNPJ Simples Nacional, recebo R$ 7.050. No lucro presumido, 6.277, já mudou bem aí o valor. E na pessoa física, ou CLT, 5.000. CLT não, porque o CLT é o salário mensal, né? Seria a melhor pessoa física plantonista nesse quadradinho verde. Você receberia R$ 1.435. Você já vê que tem uma diferença de R$ 1.500 em 5 plantões. Você já perdeu um plantão nesse sentido. 7 plantões, que é o teto do Simples Nacional, você receberia R$ 1.870. Lucro presumido 8.788 e 7 plantões 7.607. Então você vê que existe uma diferença aí salarial importante entre essas, essas formas de recebimento, tá? E um adendo que eu quero fazer agora, respondendo uma daquelas nossas perguntas, sempre tenha um contador especializado, tá? Isso vai te poupar, não é nem permitido você não ter, tá? Você tem que ter, ele vai te ajudar, vai te formar a empresa, todas as regras de contabilidade, vai falar se você cabe no Simples Nacional, no lucro presumido, qual que é a melhor forma de você receber isso, mas você tem que saber que existem essas formas. Por quê? Para você não ser passado para trás, tá? Se você está recebendo menos de 10 mil e ele quer te colocar no lucro presumido, aí você chega para ele e pergunta, pô, mas eu sei que existe a forma Simples Nacional, que eu consigo entrar no anexo 3 ali, se a gente conseguir aplicar o fator R, entendeu? E aí você já conversa com ele e resolve isso daí. Certo, gente? Qual forma dessas é mais vantajosa? Tá? Acho que vocês entenderam que existem vantagens e desvantagens em cada uma delas. E a mais vantajosa definitivamente vai depender do momento da vida que você está. Eu sou R2 de clínica, a Bruna, minha namorada, é R2 de cirurgia geral. Então nós estamos estudando, você está estudando, você se formou agora, vai parar um ano, estudar para a prova do ano que vem, para prestar residência. A melhor forma vai ser PJ para você, porque os seus impostos são menores, você vai receber mais por plantão e isso vai ser melhor para você, né? Agora, para uma pessoa que está fazendo um planejamento familiar, casou agora, quer ser mãe, ter um filho e tudo mais, se ela optar por CLT, ela vai ter licença maternidade, vai ter direito a 13º salário, vai manter o seu salário mensal, né? Então, se ela estiver trabalhando dessa forma, excelente, né? É uma ótima opção. Além de que
Isso depende também da característica de cada pessoa. Se uma pessoa quer mais segurança, se uma pessoa quer estabilidade completa, CLT é uma ótima forma, né? Se você é mais arrojado, ousado, quer investir, quer escalar, quer empreender, aí a CLT é melhor, né? Então, exatamente isso. E agora eu e a Bruninha aí na residência, a gente opta por dar nossos plantões via CNPJ, porque como eu falei, a gente tem a carga horária alta, né, na residência e não consegue dar muitos plantões. Então os plantões que a gente prefere receber pelo que recebe mais, certo? E agora a dica que eu falei para vocês que era para se preparar para o futuro é a seguinte: independente da forma que você receba o seu salário, o INSS que você paga, ele não vai garantir um bom futuro para você em relação à aposentadoria, tá? Então você tem que desde hoje começar a se preparar para um futuro conseguir manter a folha salarial que você tem hoje. E como você vai fazer isso? A partir de gastar menos do que você ganha e fazer um planejamento financeiro, tá? E por isso a gente está aqui para poder ajudar vocês nisso, certo? Pense nisso com carinho, reflita, veja o que é melhor para você, faça um planejamento salarial, não esqueça disso, tá? Vai valer a pena, confie em mim, tá bom? Então, gente, um prazer estar com vocês. Mais uma vez, conto com vocês, segue lá no Insta, curte aqui, se inscreve, a gente precisa do apoio de vocês, dominado? Beijo grande, forte abraço, fiquem com Deus.